Uma mulher grávida de 8 meses foi arrancada de sua cama no meio da madrugada e abandonada numa casa velha e sombria, longe de tudo e de todos. Ela achava que ia morrer ali, sozinha, sem ninguém para ajudá-la quando o bebê nascesse. Mas então apareceu um homem que ela nunca imaginaria encontrar naquele lugar esquecido, e o que ele propôs mudou tudo para sempre. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Esta história aconteceu no interior de Minas Gerais, no ano de 1913. Naquela época, as fazendas de café e cana dominavam a paisagem, e os barões da terra tinham poder absoluto sobre tudo e todos. As mulheres viviam sob rígidas regras sociais. Uma mulher solteira dependia do pai, uma casada obedecia ao marido, e uma viúva ficava à mercê da família do falecido esposo ou da própria sorte, que quase sempre era cruel. Mariana Silveira tinha 32 anos quando sua vida desmoronou pela segunda vez. Ela era uma mulher de estatura mediana, com cabelos castanhos sempre presos num coque discreto. Seus olhos eram escuros e expressivos, revelando uma inteligência silenciosa, que aprendera a esconder. Usava vestidos simples de algodão, nada que chamasse atenção, porque havia aprendido desde cedo que mulheres que se destacavam sofriam consequências. Mariana nascera numa família modesta de Juiz de Fora. Seu pai era escriturário numa empresa de transporte, e sua mãe costurava para fora para complementar a renda. Eles morreram com poucos meses de diferença, quando ela tinha 23 anos. Febre tifoide levou primeiro a mãe, e o pai, já debilitado pela tristeza, não resistiu a uma pneumonia no inverno seguinte. Órfã e sem recursos, Mariana aceitou a proposta de casamento de Joaquim Matos, um homem 15 anos mais velho que trabalhava como administrador numa fazenda de café. Não foi um casamento por amor, mas por necessidade. Joaquim era viúvo, sem filhos, e precisava de alguém para cuidar da casa. Mariana precisava de um teto e comida. Foi um acordo tácito entre dois solitários. Os 5 anos de casamento foram tranquilos, mas vazios. Joaquim era um homem calado que passava os dias trabalhando e as noites lendo jornais velhos à luz de lamparina. Tratava Mariana com indiferença educada, nunca com crueldade, mas também nunca com afeto. Eles dividiam a cama, mas não intimidade. Dividiam as refeições, mas não conversas verdadeiras. Mariana não era infeliz, apenas existia. Quando Joaquim morreu de um derrame aos 53 anos, Mariana chorou mais por medo do futuro do que por perda real. Ela tinha 28 anos e descobriu nas semanas seguintes ao enterro que não herdaria nada. A casa onde moravam pertencia à fazenda. Os poucos bens de Joaquim foram reclamados por um primo distante que apareceu com documentos e um advogado. Mariana voltou para Juiz de Fora sem nada além de uma mala com suas roupas. Conseguiu trabalho como governanta na casa de uma família de comerciantes. Não era um trabalho ruim. Ganhava pouco, mas tinha onde dormir e o que comer. A senhora da casa, Dona Amélia, era exigente, mas justa. Mariana permaneceu ali por 3 anos, poupando cada centavo que podia. Foi numa festa de São João, na casa de parentes da patroa, que Mariana conheceu Carlos Drummond. Ele tinha 35 anos, era capaz de uma fazenda de gado e parecia genuinamente interessado nela. Carlos era diferente de Joaquim. Falava com entusiasmo sobre seu trabalho, sobre os planos que tinha, sobre como queria construir uma vida melhor. Eles se casaram 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja matriz. Dona Amélia deu a Mariana um vestido de casamento e uma pequena quantia em dinheiro como presente de despedida. Mariana mudou-se para a fazenda onde Carlos trabalhava, uma propriedade extensa nos arredores de Juiz de Fora, pertencente a uma família tradicional da região. Os primeiros meses de casamento foram os mais felizes da vida de Mariana. Carlos era atencioso e carinhoso. Conversavam sobre tudo. Ele a consultava sobre decisões da casa, valorizava sua opinião. Faziam planos para o futuro. Carlos sonhava em juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra próprio, onde poderiam criar seus filhos longe das exigências dos patrões. Quando Mariana descobriu que estava grávida, a alegria foi imensa para ambos. Carlos ficou tão emocionado que chorou quando ela contou. Seria o primeiro filho dele e dela, uma nova vida que construiriam juntos.
Carlos começou a trabalhar ainda mais, aceitando tarefas extras para economizar cada centavo possível. Queria que o filho tivesse tudo que ele não teve. A gravidez transcorria sem problemas. Mariana sentia-se bem, apesar dos enjoos matinais dos primeiros meses. Ela preparava o enxoval do bebê com retalhos de tecido que conseguia comprar no armazém da vila. Bordava fraldas e camisolinhas à luz de lamparina, imaginando o rosto do filho que ainda não conhecia. Carlos chegava do trabalho e colocava a mão na barriga dela, conversando com o bebê, prometendo ser o melhor pai do mundo. Mas a felicidade durou pouco. Numa tarde de novembro, quando Mariana estava com 7 meses de gravidez, Carlos saiu para verificar o gado no pasto mais distante da fazenda. Era uma tarefa rotineira que ele fazia várias vezes por semana. O sol estava forte, o céu limpo, nada indicava problemas. Carlos montou seu cavalo e partiu logo após o almoço, dizendo que voltaria antes do anoitecer. Ele não voltou. As horas passaram. O sol se pôs. A noite caiu. Mariana começou a ficar preocupada. Acendeu lamparinas na varanda, esperando ver a silhueta dele surgindo na estrada. Preparou o jantar e deixou na mesa, esfriando lentamente. Quando a madrugada chegou e Carlos ainda não aparecera, Mariana acordou o capataz vizinho, um homem chamado Benedito. Benedito reuniu 3 homens e saíram com tochas para procurar Carlos. Encontraram-no 2 horas depois, caído próximo a um barranco. O cavalo pastava solto ali perto, sem a sela, que estava quebrada no chão. Era evidente o que acontecera. A sela mal consertada se rompera. Carlos caíra, batendo a cabeça numa pedra. A poça de sangue seco no chão mostrava que ele morrera horas antes, provavelmente ainda durante a tarde. Mariana não conseguiu gritar quando trouxeram o corpo de Carlos. Ficou paralisada, olhando para o rosto do marido coberto de sangue seco, os olhos fechados, a pele já fria. Era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Pela manhã, ele estava vivo, sorrindo, fazendo planos. Agora, estava morto. E ela estava grávida de 7 meses, sem família, dependente da boa vontade de estranhos. O velório foi rápido. O enterro aconteceu no dia seguinte, num cemitério pequeno próximo à capela da fazenda. Poucas pessoas compareceram. Carlos não tinha família conhecida na região. Os colegas de trabalho vieram, prestaram condolências formais e foram embora. Mariana ficou sozinha diante do caixão de madeira barata, uma mão na barriga, tentando entender como tudo desmoronara tão rapidamente. Nos dias seguintes ao enterro, Mariana descobriu que sua situação era ainda mais precária do que imaginava. A casinha onde moravam com Carlos pertencia à fazenda. O patrão, um homem chamado Coronel Ferreira, mandou avisá-la através do capataz que ela teria que desocupar a casa em 2 semanas. Havia outro capataz sendo contratado, um homem casado, que precisaria da moradia. Mariana tentou argumentar que estava grávida, que não tinha para onde ir, que precisava de tempo para se reorganizar. O capataz, Benedito, ficou constrangido ao transmitir a resposta do coronel. Não havia exceções. As regras eram claras. A casa era para o funcionário. Carlos estava morto. Mariana não era mais funcionária nem esposa de funcionário. Tinha que sair. Ela tentou encontrar trabalho nas fazendas vizinhas. Bateu em várias portas, oferecendo seus serviços como cozinheira, lavadeira, qualquer coisa. Mas ninguém queria contratar uma viúva grávida de 7 meses. Uma mulher prestes a dar à luz era vista como problema, não como solução. Diziam que não tinham vaga, que não precisavam de ajuda, que voltasse depois que o bebê nascesse. Mas como ela sobreviveria até lá? Mariana pensou em voltar para Juiz de Fora, procurar Dona Amélia, a antiga patroa, mas não tinha dinheiro para a passagem. Carlos gastara todas as economias deles comprando material para construir um cercado novo que o patrão exigira. Não sobrara nada. Mariana tinha apenas as roupas do corpo, alguns pertences pessoais e uma quantia irrisória de dinheiro que não pagaria nem uma semana de hospedagem numa pensão barata. Foi então que apareceu Laura, a irmã mais nova de Carlos. Mariana nem sabia que ele tinha família. Carlos nunca falara sobre isso, mas Laura surgiu uma semana após o enterro, chegando numa carroça velha puxada por um cavalo esquelético. Era uma mulher de 30 anos, magra, com olhos duros e boca fina sempre contraída numa expressão de desaprovação. Laura entrou na casa sem pedir licença
e começou a vasculhar os armários e baús. Mariana, atordoada, perguntou o que ela estava fazendo. Laura respondeu friamente que estava pegando o que pertencia à família Drummond, as roupas de Carlos, seus objetos pessoais, tudo que tinha valor. Mariana tentou protestar, dizendo que aquelas coisas eram tudo que lhe restava do marido. Laura virou-se para ela com expressão de desdém. Você não é família, ela disse com voz cortante. Você foi esposa dele por menos de 1 ano. Eu sou sangue dele. E essa criança que você carrega, quem garante que é dele mesmo? Mariana sentiu como se tivesse levado um tapa. A acusação era tão absurda, tão cruel, que ela ficou sem palavras. Laura continuou. Meu irmão sempre foi fácil de enganar. Mulheres bonitas sempre conseguiram tirar dele o que queriam. Você apareceu do nada, se casou com ele rapidinho e agora está grávida. Muito conveniente. Mariana encontrou sua voz tremendo de raiva e humilhação. Eu amava seu irmão. Esta criança é filha dele. Como você se atreve a sugerir algo diferente? Laura deu de ombros, continuando a colocar as coisas de Carlos num saco de estopa. O que eu atrevo ou deixo de atrever, não importa. O fato é que você não tem nada, não tem ninguém, e está grávida. Boa sorte com isso. Ela terminou de recolher tudo o que quis e saiu sem olhar para trás, deixando Mariana sozinha numa casa quase vazia, tremendo de indignação e medo. 2 dias depois, Benedito veio avisar que o novo capataz chegaria amanhã e precisaria da casa imediatamente. Mariana teria que sair ainda hoje. Ela implorou mais um dia, apenas mais um dia para ela descobrir para onde ir. Benedito balançou a cabeça com pesar. Ordens do coronel eram ordens. Se ela não saísse voluntariamente, ele teria que removê-la à força. Naquela noite, Mariana não dormiu. Ficou sentada na cama estreita que dividira com Carlos, olhando para a casa vazia ao redor. Os móveis pertenciam à fazenda e ficariam ali. Suas poucas roupas estavam numa trouxa no chão. Ela não tinha plano, não tinha destino. Quando o sol nascesse, seria expulsa e não sabia para onde ir. Foi às 3 da madrugada que ouviram as batidas na porta. Mariana levantou assustada, pensando que talvez fosse Benedito vindo buscá-la antes do combinado. Mas quando abriu a porta, viu Laura parada ali, acompanhada por 2 homens que Mariana não conhecia. Eram sujeitos de aparência rude, com roupas sujas e olhares indiferentes. Pegue suas coisas, Laura disse sem preâmbulo. Estamos levando você embora daqui. Para onde? Mariana perguntou confusa. Laura não respondeu. Apenas fez um gesto para os homens, que entraram e pegaram a trouxa de Mariana. Ela tentou resistir, perguntar o que estava acontecendo, mas um dos homens a segurou pelo braço com força. Não adianta criar caso. Ele resmungou. É melhor você vir quieta. Mariana foi praticamente arrastada para fora da casa. Havia uma carroça velha esperando na estrada. Os homens a jogaram na parte de trás, entre sacos de farinha e ferramentas enferrujadas. Laura subiu na frente, pegou as rédeas e tocou o cavalo adiante. A carroça começou a se mover pela estrada escura, os solavancos, fazendo Mariana se segurar como podia para não cair. Para onde estamos indo? Mariana perguntou, a voz saindo trêmula. Laura não olhou para trás. Para um lugar onde você não vai causar mais problemas. Você vai ficar lá até esse bebê nascer e depois a gente vê o que faz com você. Mariana sentiu o pânico apertar sua garganta. Isso é sequestro. Vocês não podem fazer isso comigo. Laura deu uma risada curta sem humor. Não temos que poder ou não poder nada. Você não tem ninguém para reclamar. Ninguém vai sentir sua falta. E mesmo se alguém perguntar, vamos dizer que você foi embora da região por conta própria. Agora fique quieta. A viagem ainda vai demorar. A carroça seguiu por estradas cada vez mais estreitas e precárias. Saíram da região da fazenda e entraram em áreas de mata fechada. O céu começou a clarear lentamente, revelando paisagens que Mariana não reconhecia. Eles estavam indo para bem longe de qualquer lugar habitado. O medo crescia dentro dela a cada quilômetro percorrido. Depois de quase 2 horas de viagem, a carroça finalmente parou. Mariana olhou ao redor e viu que estavam numa clareira pequena, cercada por vegetação densa. No centro da clareira havia uma casa velha, uma construção de taipa e madeira que claramente não era habitada há muito tempo. O telhado tinha buracos, as paredes estavam rachadas, a porta estava caída. É aqui, Laura anunciou descendo da carroça. Mariana foi puxada para fora pelos homens.
Ela olhou para a casa abandonada com horror crescente. Vocês não podem me deixar aqui. Não tem nada aqui. Não tem comida. Não tem água. Não tem nada. Isso é uma sentença de morte. Laura finalmente olhou para ela e havia algo frio e calculado em seu olhar. Meu irmão estava juntando dinheiro, ela disse. Ele tinha quase 200 mil réis guardados. Dinheiro que ele economizou durante anos. Você sabe onde está esse dinheiro, Mariana? Mariana ficou confusa. Que dinheiro? Carlos nunca me falou de dinheiro guardado. Não minta para mim, Laura sibilou. Sei que ele guardava numa lata enterrada perto da casa, mas quando fui procurar, a lata estava vazia. Você pegou o dinheiro. Eu não peguei nada, Mariana disse, desesperada. Eu nem sabia que existia esse dinheiro. Se existia, talvez outra pessoa tenha encontrado antes. Laura deu um passo em sua direção, o rosto contorcido de raiva. Você vai ficar aqui até me dizer onde está o dinheiro. Quando decidir falar a verdade, alguém vai vir buscar você. Até lá, pense bem nas suas escolhas. Ela fez um gesto para os homens, que jogaram a trouxa de Mariana no chão na frente da casa. Depois subiram na carroça e partiram, deixando Mariana sozinha no meio do nada. Mariana ficou ali parada, vendo a carroça desaparecer entre as árvores. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia sons de pessoas, não havia casas próximas, não havia nada além do canto de pássaros e do vento nas folhas. Ela estava completamente isolada, grávida de 7 meses, sem comida, sem água, sem ajuda. Lentamente, Mariana se aproximou da casa abandonada. A porta estava tão torta que ela teve que empurrá-la com força para abrir. O interior era escuro e úmido. Havia apenas 2 cômodos. A sala da frente tinha o chão de terra batida, coberto de folhas secas e excrementos de animais. Os restos de uma mesa apodreciam num canto. Teias de aranha cobriam as paredes. O quarto nos fundos estava em condições ainda piores. Havia um buraco grande no teto, deixando ver o céu através das telhas quebradas. O cheiro de mofo era sufocante. Mariana viu marcas de patas no chão, provavelmente de gambás ou outros animais que usavam aquele lugar como abrigo. Não havia cama, não havia nada de útil. Mariana voltou para fora, respirando fundo o ar fresco para limpar os pulmões do mofo. Ela precisava pensar com clareza, não entrar em pânico. Primeiro precisava encontrar água. Sem água, não sobreviveria nem 3 dias. Começou a explorar os arredores da casa, procurando sinais de nascente ou córrego. Encontrou um poço velho a uns 50 metros da casa. A estrutura de pedras ao redor estava parcialmente desmoronada, mas quando se inclinou e olhou para baixo, pôde ver o brilho da água no fundo. O problema era que não havia balde, não havia corda. Mariana teve que improvisar, usando sua caneca de metal amarrada num pedaço de tecido rasgado de sua própria saia. Levou vários minutos de tentativas até conseguir baixar a caneca até a água e puxá-la de volta sem derramar tudo. A água estava gelada e tinha gosto de terra, mas era água. Mariana bebeu com avidez, matando a sede que a atormentava desde a viagem forçada. Depois encheu a caneca novamente e a levou para dentro da casa, colocando-a num canto seguro. Quanto à comida, a situação era mais complicada. Não havia absolutamente nada na casa ou nos arredores imediatos. Mariana vasculhou cada canto, esperando encontrar pelo menos alguns grãos esquecidos, mas a casa estava completamente vazia. Ela teria que encontrar comida na natureza, e seus conhecimentos sobre plantas comestíveis eram limitados. Caminhou pela área ao redor da clareira, procurando frutas ou raízes que reconhecesse. Encontrou algumas goiabeiras silvestres crescendo próximas à mata. A maioria das frutas estava no chão, já estragada, mas ela conseguiu colher um punhado das que ainda estavam nos galhos mais baixos. Comeu algumas ali mesmo, o suco doce explodindo em sua boca, e guardou o resto na dobra de sua saia. Também encontrou algumas taiobas crescendo perto de um córrego que descobriu a uns 200 metros da casa. Reconheceu as folhas características. Sua mãe costumava cozinhar taioba quando ela era criança, mas sabia que as folhas precisavam ser bem cozidas para não causarem irritação na boca e garganta. Sem fogo não poderia comê-las. Mariana tentou fazer fogo usando gravetos secos e fricção, uma técnica que vira homens usarem, mas suas mãos, acostumadas à costura e trabalhos domésticos, não tinham a força nem a técnica necessária. Depois de 1 hora tentando,
com as palmas das mãos feridas e doloridas, ela desistiu. Não conseguiria fazer fogo sozinha. A primeira noite naquela casa foi a mais longa e aterrorizante da vida de Mariana. Ela sentou num canto do cômodo da frente, envolvida em seu xale fino, ouvindo os sons da mata ao redor. Havia ruídos que ela não conseguia identificar. Pequenos passos dentro da casa, provavelmente ratos. Sons maiores lá fora, talvez animais selvagens. O vento fazia a casa inteira ranger, como se fosse desabar a qualquer momento. Mariana conversou com o bebê durante aquela noite interminável. Colocou as mãos na barriga e sussurrou promessas que não sabia se conseguiria cumprir. Prometeu que encontraria uma saída. Prometeu que protegeria a criança. Prometeu que não deixaria que morressem ali, naquele lugar esquecido. Mas por dentro, o medo a consumia. Como ela sairia daquela situação? Como sobreviveria? Os dias seguintes foram uma luta constante pela sobrevivência. Mariana acordava com o sol e passava as manhãs procurando comida nos arredores. Descobriu mais árvores frutíferas. Jabuticabeiras, araçazeiros, alguns pés de pitanga. Não era muito, mas era algo. Aprendeu a identificar quais frutas no chão ainda estavam comestíveis e quais já tinham estragado completamente. Também encontrou um formigueiro de tanajuras e, vencendo o nojo inicial, conseguiu capturar algumas das formigas grandes. Lembrava vagamente de ter ouvido que pessoas do interior comiam tanajuras, dizendo que tinham gosto de amendoim. Com o estômago roncando de fome, Mariana fechou os olhos e as comeu. O sabor era estranho, terroso, mas era proteína. Era algo sólido no estômago vazio. As noites continuavam aterrorizantes. Mariana dormia pouco, sempre acordando com qualquer ruído diferente. Seu corpo doía constantemente. A barriga pesava, tornando cada movimento difícil. As costas latejavam. Os pés inchavam de tanto caminhar procurando comida. Ela estava perdendo peso, o rosto ficando mais magro, apesar da barriga grande. Uma semana se passou. Mariana começou a perder a esperança. Laura não voltara. Ninguém aparecera. Ela estava começando a aceitar que talvez morresse ali mesmo, sozinha. E o bebê? O bebê nasceria em breve, talvez em 2 ou 3 semanas. Como ela daria à luz sozinha? Como cortaria o cordão umbilical? Como manteria a criança viva sem ajuda? Foi na manhã do 8º dia que tudo mudou. Mariana estava agachada perto do córrego, lavando o rosto com a água fria, quando ouviu um som que não ouvia há dias. Cascos de cavalo. Seu coração disparou. Seria Laura voltando? Seria alguém vindo ajudá-la? Ou seria mais problemas? Ela se levantou com dificuldade e olhou na direção do som. Entre as árvores, viu um cavaleiro se aproximando. Não era Laura. Era um homem, montado num cavalo grande e bem cuidado. Usava roupas de qualidade, calças de montaria, camisa branca, colete escuro, chapéu de abas largas. Havia autoridade na forma como se sentava na sela, na maneira como guiava o animal. O homem viu Mariana ao mesmo tempo que ela o viu. Ele puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar, e a observou por um longo momento. Mariana ficou imóvel, sem saber se deveria correr, se esconder ou apenas esperar. Parte dela estava tão exausta que nem tinha mais energia para fugir. O homem desmontou do cavalo com um movimento ágil. Era alto, devia ter uns 50 e poucos anos. Tinha cabelos grisalhos, rosto marcado por rugas que falavam de anos sob o sol, bigode bem aparado. Seus olhos eram penetrantes, de um castanho escuro, mas não havia crueldade neles. Havia mais surpresa e confusão. "Bom dia", ele disse, a voz grave e controlada. "O que a senhora está fazendo aqui? Esta propriedade está abandonada há anos. Ninguém mora aqui." Mariana abriu a boca para responder, mas descobriu que não conseguia formar palavras. De repente, tudo o que aguentara na última semana veio à tona. As lágrimas começaram a cair antes que pudesse controlá-las. O homem deu um passo em sua direção, depois parou, como se não quisesse assustá-la. "A senhora está bem? Está machucada? Precisa de ajuda?" "Não", Mariana finalmente conseguiu dizer, a voz rouca de desuso. "Não estou bem. Me trouxeram para cá. Me abandonaram aqui. Não tenho comida, não tenho nada." A expressão do homem mudou. A surpresa deu lugar a algo mais sombrio, uma raiva contida. "Quem fez isso? Quem a trouxe aqui?" "A família do meu marido." Mariana limpou as lágrimas com as costas da mão. "Meu marido morreu. Eles me culparam.
Disseram que eu roubei dinheiro, me sequestraram e me deixaram aqui. O homem ficou em silêncio por um momento, processando aquelas informações. Depois perguntou: Como se chama? Mariana. Mariana Drummond. Ele assentiu. Meu nome é Lourenço Tavares. Sou dono da fazenda Esperança Verde. Esta propriedade onde você está faz parte das minhas terras. Esta casa pertenceu ao antigo administrador da fazenda vizinha. Foi abandonada quando aquela propriedade faliu há 5 anos. Senhor Tavares, Mariana disse. Nova onda de desespero tomando conta dela. Eu juro que não sabia que esta terra era de alguém. Eles só me deixaram aqui. Eu posso ir embora. Só preciso de um pouco de ajuda para chegar à vila mais próxima. Você está grávida, Lourenço disse. Não como pergunta, mas como constatação. De quantos meses? 7 meses. Quase 8. E está aqui sozinha. Há quanto tempo? 1 semana. Lourenço passou a mão pelo rosto, um gesto de quem tentava controlar uma raiva profunda. 1 semana. Uma mulher grávida de 7 meses, sozinha, sem comida adequada, sem abrigo decente, sem ajuda. Isso é desumano. Ele olhou para Mariana novamente, e havia decisão em seus olhos. Venha comigo, vou levá-la para a fazenda. Você precisa de comida, precisa de cuidados, precisa de um lugar decente para ficar antes desse bebê nascer. Mariana hesitou. Mas o senhor não me conhece. Por que me ajudaria? Porque é o certo a fazer, Lourenço respondeu simplesmente. Porque nenhuma pessoa decente deixaria uma mulher grávida morrer de fome em suas terras. Isso seria uma vergonha que eu não carregaria. Agora venha, não temos tempo a perder. Ele a ajudou a pegar sua trouxa que estava dentro da casa e depois a ajudou a subir no cavalo. Mariana sentou na frente enquanto ele montou atrás, segurando as rédeas ao redor dela. Era a primeira vez em 1 semana que ela não estava sozinha, e a sensação era tão esmagadora que ela teve que fechar os olhos para conter novas lágrimas. A cavalgada até a fazenda Esperança Verde levou cerca de meia hora. O caminho atravessava plantações de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Depois passaram por pastos com gado, por áreas de mata preservada. Finalmente, a casa grande apareceu no topo de uma colina suave. Era uma construção imponente. 2 andares, paredes brancas, telhado de telhas vermelhas em perfeito estado, varanda ampla com colunas de madeira, janelas grandes com venezianas pintadas de verde escuro, jardins bem cuidados ao redor, com flores coloridas e árvores frondosas oferecendo sombra. Era o tipo de propriedade que falava de riqueza antiga, de tradição, de poder. Lourenço ajudou Mariana a descer do cavalo. Ela estava tonta, as pernas fracas. Ele precisou segurá-la pelo braço para que não caísse. Uma mulher idosa saiu apressada da casa ao vê-los chegar. Era magra, de cabelos completamente brancos presos num coque, rosto enrugado, mas olhos vivos. Usava vestido escuro e avental branco. Dona Sebastiana, Lourenço chamou. Preciso da sua ajuda. Esta é Mariana. Ela está grávida de quase 8 meses e foi cruelmente abandonada na casa velha do administrador. Passou 1 semana lá sem comida adequada nem cuidados. Precisa de banho, roupas limpas, comida e quero que chame o Dr. Alcides para examiná-la hoje mesmo. Dona Sebastiana olhou para Mariana com uma mistura de choque e compaixão. Meu Deus do céu, uma mulher grávida abandonada. Que tipo de gente faria uma coisa dessas? Ela imediatamente pegou Mariana pelo braço. Venha, minha filha, vamos cuidar de você. Mariana foi levada para dentro da casa grande. O interior era fresco e limpo, com móveis de madeira escura, pisos de tábua bem encerados, quadros nas paredes. Dona Sebastiana a guiou por um corredor até um quarto nos fundos do andar térreo. Era um quarto simples, mas confortável, com uma cama de casal coberta com lençóis brancos, uma cômoda de madeira, uma cadeira, uma pequena mesa com bacia e jarro. Para alguém que passara 1 semana dormindo no chão de terra batida de uma casa abandonada, aquilo parecia um palácio. Mariana sentou na cama e quase chorou só de sentir o colchão macio debaixo dela. Dona Sebastiana preparou um banho morno numa banheira de madeira, adicionando sabão e ervas que encheram o ar com aroma calmante. Mariana mergulhou naquela água com um suspiro de alívio profundo. Dona Sebastiana a ajudou a lavar os cabelos, a esfregar as costas, tratando-a com gentileza maternal. Toda a sujeira da semana passada foi embora, deixando sua pele limpa novamente. Depois do banho, Mariana vestiu um camisolão limpo que Dona Sebastiana lhe trouxe.
Uma bandeja com comida chegou em seguida. Caldo de galinha quente, pão fresco com manteiga, um copo de leite. Dona Sebastiana instruiu Mariana a comer devagar, em pequenas quantidades, para não sobrecarregar o estômago que estivera praticamente vazio por tanto tempo. Cada colherada daquele caldo era como uma bênção. Mariana comeu devagar, saboreando cada gole, sentindo a comida aquecer seu corpo de dentro para fora. Quando terminou, recostou-se nos travesseiros limpos e, pela primeira vez em uma semana, permitiu-se relaxar completamente. Sentiu o bebê se mexer dentro dela, um movimento forte e saudável, como se a criança também estivesse agradecida pelo alimento finalmente recebido. Dona Sebastiana ficou ali, observando-a com preocupação. O senhor Barão mandou chamar o doutor. Ela disse, ele deve chegar em breve. Enquanto isso, você descansa. Precisa recuperar as forças. Barão? Mariana perguntou confusa. O senhor Lourenço é barão? Dona Sebastiana assentiu com orgulho. Barão Lourenço Tavares de Albuquerque. Recebeu o título imperial há 15 anos por seus serviços ao império. É um dos homens mais respeitados da região. Mariana absorveu aquela informação em silêncio. Fora resgatada por um barão. Um homem de título e poder, que poderia tê-la ignorado completamente, mas escolhera ajudá-la. Por quê? O que ele ganhava com isso? Mas estava cansada demais para questionar. Simplesmente aceitou a bondade que lhe era oferecida. O doutor Alcides chegou no meio da tarde. Era um homem de 50 e poucos anos, com óculos redondos e maneiras gentis. Examinou Mariana cuidadosamente, ouvindo os batimentos do coração do bebê, apalpando a barriga para sentir a posição da criança, fazendo perguntas sobre sua saúde geral. A criança está bem, ele anunciou finalmente. Milagrosamente bem, considerando as circunstâncias. A senhora é forte, Mariana. Seu corpo protegeu esse bebê mesmo em condições terríveis, mas você precisa de repouso agora. Boa alimentação, nada de esforços. Esse bebê pode nascer a qualquer momento nas próximas semanas. Você precisa estar preparada. Depois que o doutor saiu, Lourenço bateu na porta do quarto. Posso entrar? Ele perguntou, permanecendo respeitosamente do lado de fora até que ela respondesse. Pode, Mariana disse, puxando o cobertor até o peito. De repente, consciente da situação estranha em que se encontrava. Lourenço entrou, mas ficou perto da porta, mantendo distância respeitosa. Como está se sentindo? Melhor, muito melhor. Obrigada, senhor. Obrigada por tudo. Por me salvar, pela comida, pelo médico. Eu não sei como vou lhe pagar. Não me deve nada, Lourenço disse firmemente. O que fizeram com você foi cruel e injusto. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo que eu fiz. Mariana baixou os olhos. Mas eu sou uma estranha. O senhor não me conhece. Não sabe se estou dizendo a verdade. E se eu realmente roubei o dinheiro que me acusam de ter roubado? Lourenço a observou por um longo momento. Depois disse, olhei nos seus olhos. Vi o desespero, o medo, a honestidade. Não vejo uma ladra. Vejo uma mulher que sofreu injustiças e foi abandonada por pessoas que deveriam protegê-la. Mariana sentiu lágrimas picar em seus olhos novamente. Por que o senhor está sendo tão gentil comigo? Lourenço ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Porque sei o que é perder alguém que se ama. Sei o que é ficar sozinho. Minha esposa faleceu há 3 anos. Câncer. Nós tentamos tudo. Todos os médicos, todos os tratamentos, mas nada adiantou. Ela sofreu muito nos últimos meses. Sinto muito, Mariana disse sinceramente. Não tivemos filhos. Lourenço continuou, a voz carregada de tristeza antiga. Ela engravidou 2 vezes, mas perdeu ambos os bebês nos primeiros meses. Depois disso, os médicos disseram que era perigoso tentar de novo. Então ficamos só nós 2 até que ela partiu, e agora estou sozinho nesta casa grande e vazia. Mariana começou a entender. O senhor sente falta de ter família. Sinto falta de vozes na casa, de vida, de propósito. Lourenço admitiu. Quando te encontrei naquela casa abandonada, grávida, sozinha, me lembrei de tudo que minha esposa e eu queríamos, e nunca tivemos. Uma família, uma criança, um futuro. Nos dias seguintes, Mariana se recuperou rapidamente. A boa alimentação e o descanso adequado fizeram maravilhas. Seu rosto voltou a ter cor. As olheiras diminuíram. Ela começou a caminhar pelo jardim, quando o sol não estava muito forte, sempre acompanhada por Dona Sebastiana,
que se tornara uma presença constante e reconfortante. Lourenço mantinha distância respeitosa. Ele jantava sozinho no salão principal, enquanto Mariana comia na cozinha com Dona Sebastiana. Era apropriado. Uma mulher sozinha, sem laços de família, não devia sentar à mesa com um homem solteiro, mesmo que ele fosse seu salvador. As aparências importavam, especialmente numa sociedade regida por regras rígidas de decoro. Mas às vezes, ao anoitecer, Lourenço aparecia no jardim onde Mariana caminhava. Conversavam sobre coisas simples. Ele perguntava como ela estava se sentindo. Ela agradecia novamente pela hospitalidade. Ele contava sobre a fazenda, sobre o trabalho do café, sobre os planos para a próxima colheita. Ela ouvia, fascinada por aquele mundo que conhecia só de longe. Foi numa dessas conversas ao entardecer, uma semana após sua chegada à fazenda, que Lourenço fez a proposta que mudaria tudo. Eles estavam sentados num banco de madeira, sob uma jabuticabeira frondosa. A luz do pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa. O ar estava fresco, com cheiro de jasmim que crescia próximo. Mariana, Lourenço começou, e havia algo diferente em sua voz. Preciso conversar com você sobre algo importante, sobre o que acontece depois que o bebê nascer. Mariana sentiu um aperto no peito. Lá vinha. Ele ia dizer que ela teria que ir embora. Fora generoso. Dera-lhe tempo para se recuperar, mas agora queria sua casa de volta. Eu sei que preciso ir embora, ela disse rapidamente, tentando manter a voz firme. Assim que eu conseguir me locomover com o bebê, vou encontrar trabalho em algum lugar. Não vou abusar mais da sua bondade. Não é isso, Lourenço interrompeu. Na verdade, estou aqui para fazer uma proposta de casamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana ficou olhando para ele, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Tinha certeza de que ouvira errado. Não era possível. Um barão, um homem rico e respeitado, propondo o casamento a uma viúva grávida sem nada? O quê? Ela finalmente conseguiu perguntar, sua voz mal saindo da garganta. Estou propondo o casamento, Lourenço repetiu, mantendo a voz calma como se estivesse discutindo algo prático. Deixe-me explicar antes que você pense que enlouqueci. Ele respirou fundo. Mariana, você está numa situação impossível. Sem família, sem recursos, com um bebê prestes a nascer. Mesmo se encontrar trabalho, ninguém vai querer contratar uma mulher com recém-nascido. E a criança? Como ela vai crescer sem nome, sem pai, sem futuro seguro? Mariana já sabia de tudo isso. Eram os pensamentos que a atormentavam todas as noites. Mas o que isso tem a ver com casamento? O senhor mal me conhece. Conheço o suficiente, Lourenço disse. Sei que você é forte. Sobreviveu a coisas terríveis. Sei que é honesta. Vejo nos seus olhos. Sei que é trabalhadora. Dona Sebastiana me conta como você insiste em ajudar nas tarefas da casa mesmo grávida. E sei que você precisa de proteção, de um nome, de um futuro para seu filho. E o que o senhor ganharia com isso? Mariana perguntou, ainda incapaz de acreditar naquela conversa. Ganho uma casa que volta a ter vida. Lourenço respondeu. Ganho propósito. Ganho um filho para criar, para deixar meu legado. Ganho companhia. 3 anos sozinho nesta casa me ensinaram que não fui feito para viver isolado. Mas seria um casamento de verdade? Mariana perguntou, sentindo o rosto esquentar. Seria um casamento legal, aos olhos da igreja e da sociedade. Lourenço esclareceu. Mas não esperaria nada de você além de ser a senhora desta casa. Teríamos quartos separados. Nosso acordo seria prático. Você ganharia proteção, nome, futuro para seu filho. Eu ganharia companhia e um herdeiro para criar. E se as pessoas falarem? Vão dizer que sou aproveitadora, que o senhor enlouqueceu. Deixe que falem, Lourenço disse com firmeza. Aprendi há muito tempo que não se pode controlar o que as pessoas dizem. Só se pode viver com as próprias decisões e ter paz com elas. Minha decisão é essa. A pergunta é qual é a sua? Mariana ficou em silêncio. Seu coração batia forte demais. Sua mente girava em círculos. Era absurdo. Era impossível. Mas também era a única solução real que ela tinha. Pensou no bebê, na criança que nasceria em breve. Pensou no futuro incerto que teria se recusasse. Pensou na bondade daquele homem estranho que a salvara. Eu aceito, ela disse finalmente, sua voz tremendo. Aceito me casar com o senhor. Lourenço soltou um suspiro longo como se estivesse segurando a respiração. Então está decidido.
Vou falar com o padre amanhã mesmo. Precisamos nos casar antes do bebê nascer para que a criança seja registrada como minha aos olhos da lei. Na manhã seguinte, Lourenço cavalgou até a vila para falar com o padre local. Voltou ao anoitecer com expressão séria. O padre fez objeções, ele relatou. Disse que era indecoroso, que as pessoas iam falar mal, que eu deveria esperar mais tempo de luto pela minha esposa. E o que o senhor respondeu? Mariana perguntou, o medo apertando seu peito. Lembrei-o que minha esposa faleceu há 3 anos, não 3 meses. Lembrei-o também que faço as maiores doações para a reforma da igreja. E lembrei-o que não estava pedindo sua permissão. Estava informando minha decisão. Ele vai realizar a cerimônia na próxima segunda-feira. Segunda-feira, dali a 3 dias. Em 3 dias, Mariana deixaria de ser uma viúva sem perspectivas e se tornaria baronesa. A esposa de um dos homens mais ricos da região. Era irreal. Era impossível, mas estava acontecendo. A notícia se espalhou pela vila como fogo em mato seco. As fofocas eram inevitáveis e cruéis. Diziam que Mariana era uma aproveitadora que seduzira o barão. Diziam que o bebê era dele. E tudo era mentira para disfarçar. Diziam que ela praticara bruxaria para conquistá-lo. Diziam que ele enlouquecera de solidão. No domingo, 3 senhoras da sociedade local apareceram na fazenda Esperança Verde. Eram as esposas dos homens mais importantes da vila, o juiz, o tabelião e o delegado. Vieram sob pretexto de visita de cortesia, mas seus olhares afiados e sorrisos falsos diziam outra coisa. Lourenço as recebeu na sala principal com educação gelada. Mariana, seguindo instruções dele, permaneceu em seu quarto, mas podia ouvir as vozes vindas da sala. Barão Lourenço, a voz estridente de Dona Hortência, esposa do juiz, ecoou pela casa. Viemos como amigas preocupadas. Ouvimos rumores perturbadores sobre um casamento apressado. São verdade, Lourenço respondeu secamente. Vou me casar amanhã com Mariana Drummond. Mas, barão, a mulher está grávida, Dona Matilde. Esposa do tabelião não disfarçou o choque. E viúva há apenas 2 meses. Que tipo de exemplo isso dá para a comunidade? O exemplo de que protejo quem precisa, Lourenço respondeu com voz dura. Mariana foi cruelmente abandonada pela família do falecido marido. Encontrei-a em condições deploráveis, quase morrendo. Dei-lhe abrigo e agora dou-lhe meu nome. Onde está o problema? O problema é que as pessoas vão pensar mal, Dona Eulina. Esposa do delegado disse com superioridade. Vão dizer que há algo imoral acontecendo, que a criança é sua, que vocês... O que as pessoas pensam não é minha preocupação. Lourenço interrompeu, sua voz adquirindo tom perigoso. Minha preocupação é fazer o que é certo. E se as senhoras vieram aqui para me dissuadir, estão perdendo tempo. Minha decisão está tomada. As 3 mulheres saíram da casa com narizes empinados e expressões ofendidas. Mariana as viu pela janela subindo em suas carruagens, cochichando furiosamente entre si. Sentiu um peso no peito. Estava arruinando a reputação de Lourenço. Ele seria alvo de fofocas e julgamentos por causa dela. Naquela noite, Mariana procurou Lourenço no escritório. Ele estava sentado diante da escrivaninha, revisando documentos à luz de lamparina. Levantou os olhos quando ela entrou. Aconteceu algo? Você está bem? O bebê está bem? Estou bem. O bebê também. Mariana sentou na cadeira em frente à escrivaninha. Mas precisamos conversar. Ouvi o que aquelas mulheres disseram. As fofocas vão piorar. Vão destruir sua reputação. Talvez seja melhor não fazermos isso. Lourenço fechou o livro que estava lendo e a olhou diretamente. Mariana, minha reputação está construída em 40 anos de vida honesta e trabalho duro. Não vai ser destruída por fofocas de mulheres entediadas. E mesmo se fosse, eu escolheria fazer o certo em vez de proteger minha imagem. Mas o senhor vai sofrer consequências. As pessoas vão julgá-lo. Que julguem, Lourenço disse simplesmente. Vivi muito tempo sendo o que os outros esperavam que eu fosse. O filho obediente, o marido exemplar, o viúvo respeitoso. Estou cansado de viver pelas expectativas alheias. Vou fazer o que acredito ser certo. E casar com você é certo. A manhã de segunda-feira amanheceu nublada, mas sem chuva. Dona Sebastiana ajudou Mariana a se vestir num vestido emprestado, verde escuro, o mais formal que conseguiram adaptar para sua barriga grande. Não estava perfeito, mas serviria. Dona Sebastiana arrumou os cabelos de Mariana num penteado simples e colocou nela
um colar de pérolas que pertencera à falecida esposa de Lourenço. Ela teria querido assim, Dona Sebastiana disse com lágrimas nos olhos. Dona Beatriz tinha coração generoso. Nunca deixaria uma mulher necessitada sem ajuda. Seria feliz sabendo que suas coisas estão sendo usadas para o bem. Foram para a igreja, numa carruagem fechada. Apenas Lourenço, Mariana e Dona Sebastiana como testemunha. A igreja estava vazia, como Lourenço havia pedido. Padre Joaquim os esperava no altar com expressão que misturava desaprovação e resignação. A cerimônia foi breve. Padre Joaquim recitou os votos com voz monótona, querendo terminar aquilo rapidamente. Quando chegou a hora de Lourenço colocar a aliança no dedo de Mariana, ela viu que era a mesma aliança que ele usara com a primeira esposa. Ele deve ter percebido a pergunta em seus olhos, porque sussurrou baixinho. Beatriz teria aprovado. Ela sempre quis que eu fosse feliz. Mariana sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não eram lágrimas de alegria romântica, mas de gratidão profunda por aquele homem que honrava a memória de sua esposa, ajudando uma estranha. Eu vos declaro marido e mulher, Padre Joaquim, disse finalmente, claramente aliviado por terminar. Pode beijar a noiva. Lourenço hesitou. Depois se inclinou e beijou suavemente a testa de Mariana, não os lábios. Era um gesto respeitoso, quase paternal, mas carregava gentileza e promessa de proteção. Quando saíram da igreja, Mariana não era mais Mariana Drummond. Era Mariana Tavares de Albuquerque, baronesa, e a criança que carregava seria registrada como filha legítima do barão Lourenço Tavares. As semanas seguintes foram estranhas. Mariana acordava todos os dias ainda surpresa de estar ali, casada com um barão, morando numa casa grande. Lourenço mantinha a promessa de respeitar seus limites. Eles tinham quartos separados. Ele nunca entrava no quarto dela sem bater e pedir permissão. Tratava-a com cortesia formal, como trataria uma hóspede importante. As refeições eram inicialmente desconfortáveis. Agora Mariana jantava com Lourenço no salão principal, como era apropriado para a esposa. Mas não sabiam o que conversar. Comiam em silêncio constrangedor, os únicos sons sendo os talheres tocando nos pratos e o relógio de parede marcando os minutos. Foi Dona Sebastiana quem finalmente quebrou aquele gelo artificial. Numa noite, ela entrou na sala de jantar com as mãos na cintura e disse: "Vocês dois parecem dois estranhos dividindo a mesma mesa. Que bobagem é essa? A senhora agora é dona desta casa, Dona Mariana. Comece a agir como tal. E o senhor barão precisa parar de tratar a própria esposa como se fosse visita temporária." O silêncio após aquele desabafo foi quebrado por algo inesperado. Lourenço riu. Foi uma risada genuína, a primeira que Mariana ouvira dele. "Você está certa, Sebastiana, como sempre está." Ele olhou para Mariana. "Desculpe se tenho sido distante. Não sei bem como fazer isso funcionar." "Eu também não," Mariana admitiu, e pela primeira vez sentiu um sorriso verdadeiro formar em seus lábios. "Mas talvez possamos descobrir juntos." A partir daquela noite, as coisas mudaram. As conversas no jantar ficaram mais naturais. Lourenço começou a contar histórias sobre a fazenda, sobre os trabalhadores, sobre problemas e soluções do dia a dia. Mariana, por sua vez, começou a fazer perguntas, a oferecer opiniões. Lourenço começou a pedir a opinião dela sobre assuntos da casa. Que mudanças ela faria? Como poderia melhorar? Mariana, timidamente no início, depois com mais confiança, começou a sugerir reorganizações. A despensa poderia ser mais eficiente. O jardim de ervas medicinais precisava de ampliação. Os quartos de hóspedes estavam empoeirados e esquecidos. Foi justamente quando as coisas começavam a se acomodar que o problema chegou. Numa tarde quente de dezembro, 3 semanas após o casamento, Laura apareceu na fazenda Esperança Verde. Mariana estava no jardim regando as mudas de manjericão que plantara na semana anterior, quando ouviu o som de uma carroça chegando. Seu coração gelou ao ver Laura descendo da carroça velha. A cunhada tinha a mesma expressão dura que Mariana se lembrava. Veio acompanhada dos mesmos 2 homens que haviam ajudado a sequestrar Mariana. Eles andaram em direção a ela com arrogância, como se tivessem todo o direito de estar ali. "Então é verdade", Laura disse, olhando Mariana de cima a baixo com desdém. "A viúva miserável se casou com um barão. Que sorte você tem! Ou será que não foi sorte?" "O que você quer aqui, Laura?" Mariana perguntou, forçando sua voz a permanecer firme. "Vim buscar o que é meu por direito."
Laura cruzou os braços. Aquele bebê que você carrega é filho do meu irmão. É sangue dos Drummond. Tenho direito sobre essa criança. Você não tem direito nenhum, Mariana disse, uma mão protetora sobre a barriga. Você me abandonou para morrer. Renunciou a qualquer direito quando me jogou naquela casa sem comida nem água. Foi então que a voz de Lourenço cortou o ar como uma lâmina. E ainda assim, teve a audácia de vir até minha propriedade sem ser convidada. Laura virou-se e viu Lourenço caminhando em direção a eles. Vinha dos estábulos ainda com roupas de trabalho, mas havia algo em sua postura que fazia os dois homens ao lado de Laura recuarem instintivamente. Barão Tavares. Laura tentou assumir um tom respeitoso, mas não conseguiu disfarçar completamente a hostilidade. Vim apenas conversar sobre um assunto de família. Esta mulher não é mais sua família, Lourenço disse, posicionando-se ao lado de Mariana. É minha esposa, e a criança que ela carrega será minha filha ou filho aos olhos da lei. Você não tem nada a ver com isso. Isso é absurdo, Laura explodiu. Essa criança é sangue do meu irmão. Vocês não podem simplesmente fingir que não é. Posso e vou, Lourenço respondeu com frieza. Você abandonou uma mulher grávida para morrer. Não tem direito moral nem legal sobre ela ou sobre a criança. E se apareceu aqui, pensando em extorquir dinheiro ou causar problemas, está muito enganada. Laura percebeu que não conseguiria intimidar Lourenço. Mudou de tática. Olhe, barão, vamos ser práticos. Essa situação é estranha. As pessoas já estão falando. Se eu começar a espalhar que a criança é do meu irmão, que vocês se casaram só para encobrir um escândalo, se fizer isso, Lourenço interrompeu, vou usar todo o meu poder e influência para destruir você e quem está com você. Vou garantir que ninguém na região faça negócios com vocês. Vou fazer sua vida tão miserável que você vai desejar nunca ter ouvido meu nome. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura olhou para Lourenço, depois para Mariana, calculando suas opções. Finalmente percebeu que estava lutando uma batalha perdida. Isso não vai ficar assim, ela disse, mas sua voz já não tinha convicção. Lourenço deu um passo em direção a ela. Vai ficar exatamente assim, e se você ou qualquer membro da família Drummond aparecer aqui novamente, vou ter vocês presos por invasão de propriedade. Agora saia da minha terra. Laura cuspiu no chão, um último gesto de desafio impotente. Depois subiu na carroça e partiu, os dois homens correndo atrás. Mariana percebeu que estava tremendo. Lourenço colocou uma mão gentil em seu ombro. Está tudo bem, ela não vai voltar. E mesmo se voltar, não tem poder nenhum sobre você ou a criança. Obrigada, Mariana disse, sua voz tremendo. Obrigada por me defender. Você é minha esposa, Lourenço disse simplesmente. Defendê-la não é favor, é obrigação. E mais do que isso, é o certo a fazer. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles realmente conversaram. Sentaram na varanda depois do jantar, observando as estrelas. Mariana contou tudo, sobre seu primeiro casamento sem amor, sobre conhecer Carlos e ter esperança, sobre o acidente, sobre as acusações de Laura, sobre o dinheiro que supostamente roubara, mas nunca vira. Lourenço ouviu tudo em silêncio. Depois falou sobre Beatriz, sua falecida esposa, como se conheceram numa festa. Os 25 anos felizes juntos. As duas gestações perdidas que quebraram o coração de ambos. A doença que a levou lentamente. A solidão que veio depois. Às vezes me pergunto se você não é um presente, Lourenço disse, olhando para o céu estrelado. Um último presente de Beatriz, enviado de uma forma que eu nunca esperaria. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Vou cuidar bem dessa criança, ela prometeu, e vou fazer o meu melhor para ser uma boa senhora desta casa, para honrar a memória de sua esposa. Você já está fazendo isso, Lourenço respondeu. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele pegou a mão dela e segurou por um momento. As dores do parto começaram 5 dias depois. Era uma manhã de sábado. Mariana estava ajudando Dona Sebastiana a organizar a despensa quando sentiu a primeira contração. Pensou inicialmente que era desconforto normal, mas a dor voltou mais forte 20 minutos depois. Dona Sebastiana, ela chamou, a voz revelando nervosismo. Acho que está na hora. Dona Sebastiana largou tudo imediatamente. Santo Deus, a senhora está com dor. Quanto tempo entre uma e outra? 20 minutos, acho. Então ainda temos tempo, Dona Sebastiana disse, assumindo o controle. Vamos levá-la para o quarto. Vou mandar buscar o Dr. Alcides
e a Dona Fortunata, a parteira. O trabalho de parto durou 11 horas. Dona Fortunata, uma mulher experiente de 60 anos que já trouxera ao mundo centenas de crianças, ficou ao lado de Mariana o tempo todo. Dona Sebastiana também permaneceu ali, limpando o rosto de Mariana com panos úmidos, sussurrando palavras de encorajamento. O Dr. Alcides chegou e ficou de prontidão caso houvesse complicações. Lourenço ficou do lado de fora do quarto como era apropriado, mas Mariana podia ouvi-lo andando de um lado para outro no corredor, claramente agoniado. As horas passaram. As contrações ficaram mais fortes e frequentes. Mariana suava, gritava, chorava. Mas Dona Fortunata dizia que estava tudo progredindo normalmente. Finalmente, quando o sol começava a se pôr, Dona Fortunata anunciou que estava na hora. Mais um esforço, minha filha. Mais um, e seu bebê vai nascer. Mariana reuniu todas as forças que ainda tinha e empurrou com toda a intensidade. Sentiu algo se mover, depois um alívio súbito e esmagador. E então ouviu o choro. Um choro forte e saudável de recém-nascido. É uma menina, Dona Fortunata anunciou com um sorriso enorme. Uma menina linda e saudável. Mariana desabou nos travesseiros, exausta além de qualquer descrição. Mas quando Dona Fortunata colocou o bebê limpo e embrulhado em seus braços, toda a dor foi esquecida. A criança era perfeita. Pequena, rosada, com tufos de cabelo escuro e olhos apertados contra a luz. Dona Sebastiana abriu a porta do quarto e chamou Lourenço. Ele entrou hesitante, como se tivesse medo de invadir um espaço sagrado. Mas quando viu Mariana segurando o bebê, seu rosto se transformou. Aproximou-se devagar e olhou para a criança com expressão de reverência absoluta. É uma menina, Mariana disse, sua voz rouca de tanto gritar. Uma menina saudável. Lourenço estendeu um dedo hesitante e a bebê imediatamente o agarrou com sua mãozinha minúscula. Ele deixou escapar um som que era meio riso, meio soluço. Ela é perfeita, ele sussurrou. Absolutamente perfeita. Nos dias seguintes, a Casa Esperança Verde foi transformada pela presença daquela criança pequena. Mariana se recuperava do parto, enquanto amamentava a filha a cada poucas horas. Dona Sebastiana assumiu o papel de avó extraoficial, sempre pronta para pegar a bebê quando Mariana precisava descansar, para trocar fraldas, para embalar quando a criança chorava. Lourenço era uma surpresa constante. Para um homem de 50 e poucos anos que nunca tivera filhos, ele demonstrava aptidão natural. Passava horas apenas observando a bebê dormir. Segurava-a com cuidado reverente, conversando com ela em voz baixa, contando sobre a fazenda, sobre os cavalos, sobre tudo que ela veria quando crescesse. Precisamos registrá-la, Lourenço disse uma semana após o nascimento, e dar-lhe um nome. Mariana, que estava sentada na cadeira de balanço com a bebê nos braços, olhou para ele. Eu gostaria de chamá-la Beatriz, ela disse suavemente, em homenagem à sua primeira esposa, se o senhor permitir. Lourenço ficou imóvel por um longo momento. Depois suas feições se contraíram e ele precisou limpar a garganta antes de falar. Beatriz ficaria muito honrada e muito feliz. Ela sempre quis uma filha. Então está decidido. Beatriz Tavares de Albuquerque. 2 dias depois, foram ao cartório da vila fazer o registro. Lourenço entrou com o escrivão, enquanto Mariana esperava na carruagem com a bebê. Quando ele voltou, trazia o documento oficial. Nome completo: Beatriz Tavares de Albuquerque. Pai: Lourenço Tavares de Albuquerque. Mãe: Mariana Silveira Tavares de Albuquerque. Filha legítima, herdeira legal de todos os bens e títulos da família. A vida começou a estabelecer uma rotina. Mariana acordava com os primeiros raios do sol, quando Beatriz começava a chorar pedindo alimento. Depois do café da manhã, ela cuidava da bebê enquanto supervisionava o trabalho da casa. Dona Sebastiana a ajudava com tudo, ensinando os segredos de administrar uma propriedade grande. Lourenço saía para trabalhar na fazenda após o café, mas sempre voltava para o almoço. Depois da refeição, tinha o hábito de sentar com Mariana na varanda, segurando Beatriz enquanto ela dormia. Eram momentos de paz simples, onde conversavam sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre nada e tudo. As fofocas na vila continuavam, mas com menos intensidade. As pessoas começaram a aceitar que o barão Lourenço realmente se casara com aquela viúva misteriosa. E quando viram como ele tratava a bebê,
Como olhava para ela com adoração genuína, até os mais céticos começaram a murmurar que talvez não fosse tão escandaloso assim. Foi 3 meses após o nascimento de Beatriz que tudo mudou novamente. Mariana estava no jardim aproveitando a manhã fresca quando viu um homem desconhecido chegando a pé pela estrada principal. Era jovem, talvez 25 anos, magro, com roupas surradas de viajante. Carregava uma mala velha e parecia exausto. O homem parou ao ver Mariana. "Desculpe incomodar, senhora", ele disse, tirando o chapéu com respeito. "Estou procurando pela fazenda Esperança Verde." "É aqui?" "Sim, é aqui." Mariana respondeu, observando-o com cautela. "Em que posso ajudá-lo?" "Meu nome é Rafael Drummond", o homem disse, e Mariana sentiu seu sangue gelar. "Sou sobrinho de Carlos Drummond. Ouvi dizer que a viúva dele, Mariana, pode estar aqui. Eu preciso falar com ela. É urgente." Mariana ficou paralisada. Outro membro da família Drummond. O que mais eles queriam dela? "Eu sou Mariana", ela disse finalmente, mantendo a voz firme. "Mas não tenho nada para falar com a família do meu falecido marido. Já sofri o suficiente nas mãos deles. Por favor", Rafael disse com urgência, dando um passo à frente, mas parando quando viu Mariana recuar. "Não sou como minha tia Laura. Na verdade, vim avisar você de algo. Laura está planejando processar você e o barão, alegando que a criança foi roubada da família Drummond. Ela contratou um advogado em Juiz de Fora." Mariana sentiu o mundo girar. "Processar? Mas a criança é legalmente filha do barão. Fomos casados antes dela nascer." "Eu sei", Rafael disse rapidamente, "e por isso o processo não vai dar em nada. Mas Laura é teimosa e vingativa. Ela vai causar problemas, espalhar mais fofocas, tentar destruir a reputação de vocês." Foi quando Lourenço apareceu, vindo do estábulo. Viu o estranho conversando com Mariana e acelerou o passo. "Quem é você e o que quer aqui?" Rafael se virou e fez uma reverência respeitosa. "Barão Tavares, presumo. Meu nome é Rafael Drummond. Vim avisar sobre os planos da minha tia Laura." Lourenço ouviu a explicação de Rafael com expressão cada vez mais sombria. Quando o rapaz terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, "Por que você está nos avisando?" "É da sua família. Porque o que minha tia fez foi errado", Rafael disse com firmeza. "Abandonar uma mulher grávida no meio do nada é desumano. Eu não sabia o que ela tinha feito até semanas atrás, quando ouvi ela se gabando disso para uns conhecidos. Fiquei chocado e com nojo. Confrontei-a. Perguntei como ela pôde fazer algo tão cruel. Ela disse que Mariana merecia por ter roubado o dinheiro do tio Carlos." Rafael olhou para Mariana. "É verdade que havia dinheiro escondido?" Mariana balançou a cabeça veementemente. "Eu não sabia de dinheiro nenhum. Carlos nunca me falou sobre isso. Se existia, alguém deve ter encontrado antes ou Laura está mentindo sobre a quantia." Rafael assentiu lentamente. "Eu acredito em você. E mais, tenho algo que pode ajudar." Ele abriu a mala velha e tirou um envelope amarelado. "Este é o testamento do tio Carlos. Encontrei entre os pertences do meu avô, que era irmão do pai do tio Carlos. Nunca foi registrado oficialmente, mas é válido. Foi feito 6 meses antes da morte dele." Lourenço pegou o envelope e abriu cuidadosamente. Dentro havia um papel escrito à mão, com letra firme. Ele leu em voz alta. "Eu, Carlos Drummond, em plena posse de minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens e economias para minha esposa Mariana. Caso eu venha a falecer, ela é minha única herdeira. Assinado e datado há 7 meses atrás. O documento foi testemunhado por 2 pessoas", Rafael explicou. "Ambas ainda vivem e podem confirmar a autenticidade. Isso prova que qualquer dinheiro que o tio Carlos tinha pertence legalmente a Mariana, não a Laura. Se Laura está processando por causa de dinheiro, este documento destrói o caso dela." Mariana sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Carlos deixara tudo para ela. Mesmo nunca tendo mencionado economias, ele garantira que ela seria protegida se algo acontecesse com ele. Mas Laura encontrara o dinheiro primeiro e a acusara de roubo para justificar a própria apropriação indébita. "Por que você está fazendo isso?" Lourenço perguntou a Rafael, ainda desconfiado. "O que ganha ajudando-nos?" "Nada", Rafael respondeu honestamente. "Só a paz de consciência. O que minha tia fez foi errado. Não posso desfazer, mas posso tentar consertar um pouco do estrago. Além disso, ela disse coisas horríveis sobre vocês. Não merece ganhar." Lourenço estudou o rapaz por um longo momento. Depois, estendeu a mão.
Obrigado, Rafael. Sua honestidade é rara e valiosa. Rafael apertou a mão dele com alívio visível. Há mais uma coisa. Tenho documentos que provam que Laura retirou 250 mil réis de uma conta bancária que estava no nome do tio Carlos 3 dias após o enterro dele. Ela falsificou a assinatura de Mariana para fazer a retirada. Isso é fraude, Lourenço disse, sua voz adquirindo tom perigoso. Com esses documentos, podemos não só defender-nos do processo dela, como contraprocessar por fraude, apropriação indébita e difamação. Exatamente, Rafael confirmou. Ela tentou destruir vocês, mas na verdade se destruiu. Lourenço convidou Rafael para entrar e almoçar com eles. Durante a refeição, Rafael contou mais sobre a família Drummond, como eram pessoas amargas e gananciosas, como Laura sempre fora a pior, manipulando e explorando todos ao redor, como ele próprio mantinha a distância deles há anos. Depois do almoço, Lourenço levou Rafael e os documentos até o advogado da família na vila. O advogado, Dr. Alcântara, analisou tudo cuidadosamente. Depois sorriu com satisfação. Com isso, não só impedimos o processo da senhora Laura, como podemos processá-la criminalmente. Ela vai parar na cadeia se insistir em prosseguir. 2 dias depois, Laura recebeu uma notificação oficial. Ou ela abandonava imediatamente qualquer plano de processo e devolvia o dinheiro roubado, ou seria processada criminalmente por fraude e apropriação indébita. As evidências eram incontestáveis. Ela tinha uma semana para decidir. Laura tentou negociar, mas Dr. Alcântara foi inflexível. Devolução completa do dinheiro com juros, mais uma confissão por escrito do que fizera, ou prisão. Laura não teve escolha. Apareceu na casa do advogado 3 dias depois, derrotada, e assinou todos os documentos necessários. O dinheiro foi devolvido a Mariana. Era uma quantia considerável, fruto de anos de economia de Carlos. Mariana olhou para as notas empilhadas e sentiu emoções contraditórias. Era o dinheiro que Carlos juntara sonhando com um futuro que nunca teria, mas agora poderia garantir o futuro de Beatriz. Lourenço, Mariana disse naquela noite, depois que Beatriz dormira. Este dinheiro é meu por direito, pelo testamento de Carlos, mas eu gostaria de usá-lo para melhorar a fazenda, investir em algo que beneficie todos nós. Lourenço olhou para ela com surpresa e algo mais. Admiração. Você não precisa fazer isso. O dinheiro é seu. Pode guardá-lo, fazer o que quiser com ele. Eu sei, mas quero contribuir para esta casa, para esta família. Você me salvou, me deu nome, deu um futuro para minha filha. Deixe-me retribuir de alguma forma. Lourenço ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Há um projeto que eu queria fazer há anos, mas nunca tive capital suficiente. Construir uma escola para os filhos dos trabalhadores da fazenda. Ensinar-lhes a ler e escrever. Os olhos de Mariana se iluminaram. Isso é perfeito. Vamos fazer isso juntos. Será nosso projeto, nosso legado. E assim começou uma nova fase. Nos meses seguintes eles planejaram e construíram a escola. Era um prédio simples, mas sólido, com 2 salas de aula, carteiras de madeira, um pequeno acervo de livros. Contrataram uma professora da vila, Dona Conceição, uma senhora viúva que adorava ensinar. A escola abriu 6 meses depois com 15 alunos, crianças de 5 a 12 anos, filhos dos trabalhadores da fazenda, que antes não tinham acesso algum à educação. Mariana visitava a escola toda semana, levando Beatriz no colo, conversando com as crianças, trazendo materiais novos. Rafael Drummond tornou-se presença constante na fazenda. Ele não tinha para onde ir, e Lourenço lhe oferecera trabalho como assistente administrativo. Rafael aceitara com gratidão e provara ser trabalhador dedicado e honesto. Ele e Mariana desenvolveram uma amizade genuína, unidos pela memória de Carlos e pelo desejo de fazer o bem. As fofocas sobre o casamento de Lourenço e Mariana finalmente cessaram. As pessoas viram como eles trabalhavam juntos, como cuidavam de Beatriz, como melhoravam a vida dos trabalhadores. Até as 3 senhoras mais fofoqueiras da vila tiveram que admitir que talvez tivessem julgado mal. Beatriz crescia rapidamente. Aos 6 meses, já sentava sozinha e ria das caretas que Lourenço fazia. Aos 9 meses, engatinhava pela casa toda, sempre seguida por Dona Sebastiana, que temia que a menina se machucasse. Aos 12 meses, deu seus primeiros passos bambos, caindo nos braços abertos de Mariana.
A relação entre Mariana e Lourenço também evoluía. O respeito inicial transformou-se em amizade genuína. Conversavam sobre tudo, riam juntos, tomavam decisões da fazenda em parceria. Lourenço começou a pedir a opinião de Mariana sobre negócios, valorizando sua inteligência e perspicácia. Uma noite, quase 2 anos após o casamento, estavam sentados na varanda observando as estrelas como faziam frequentemente. Beatriz dormia no quarto. Dona Sebastiana roncava suavemente na sala. Havia paz naquele momento, uma tranquilidade que Mariana nunca imaginara possível em sua vida. Mariana, Lourenço disse suavemente, posso fazer uma pergunta? Claro, ela respondeu, virando-se para olhá-lo. Você se arrepende de ter se casado comigo, de estar aqui? Mariana ficou surpresa com a pergunta. Arrepender? Não, nunca. Por quê? Porque nosso casamento começou como arranjo prático. Você não teve escolha real. Eu não quero que se sinta presa. Mariana pensou cuidadosamente antes de responder. É verdade que não tive muita escolha no início. Mas agora, olhando para trás, não mudaria nada. Você me salvou, me deu dignidade, deu um futuro para Beatriz. Mais do que isso, deu-me um lar de verdade. Sou mais feliz aqui do que fui em qualquer outro momento da minha vida. Lourenço soltou um suspiro longo, como se estivesse segurando a respiração. Eu também, ele admitiu. Pensava que nunca seria feliz novamente depois de perder Beatriz. Esta casa estava tão vazia, tão silenciosa. Agora tem vida, tem propósito. Você e a pequena Beatriz me deram razão para acordar de manhã. Houve um momento de silêncio confortável. Depois, Lourenço continuou. Sei que nosso acordo original era manter quartos separados, manter distância. Mas ultimamente tenho pensado... Tenho sentido... Ele parou, claramente lutando para encontrar palavras. Mariana sentiu seu coração acelerar. Você sentiu o quê? Que talvez pudéssemos ser mais do que um arranjo prático. Lourenço disse, olhando diretamente para ela. Que talvez pudéssemos ser um casal de verdade. Mas só se você quiser, só se sentir o mesmo. Nunca vou forçar nada. Nunca vou pressionar. Mariana, você quer isso? Mariana olhou para aquele homem que a salvara, que cuidara dela e de sua filha, que se tornara seu melhor amigo. E percebeu que sim, em algum momento ao longo dos últimos 2 anos, seus sentimentos tinham mudado. O respeito transformara-se em afeto, o afeto em algo mais profundo. Sim, ela respondeu, sua voz mal saindo da garganta. Eu quero. Lourenço estendeu a mão e ela a pegou. Ele puxou-a gentilmente para mais perto e a beijou. Não foi como o beijo casto na testa no dia do casamento. Foi um beijo verdadeiro, carregado de promessa e sentimento guardado por tempo demais. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Lourenço perguntou mais uma vez. Tenho, Mariana respondeu com firmeza. Não é obrigação, não é gratidão, é escolha. Eu escolho você. Eu escolho nós. Naquela noite, pela primeira vez, Mariana não dormiu em seu quarto. E finalmente, 2 anos depois, aquele casamento de conveniência transformou-se em algo real. 3 meses depois, Mariana descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, não havia medo, não havia incerteza. Havia apenas alegria compartilhada. Lourenço ficou tão emocionado quanto ficara quando Beatriz nascera, talvez até mais, porque desta vez a criança seria verdadeiramente dele desde a concepção. Beatriz, agora com 2 anos e meio, foi informada que teria um irmãozinho, ou irmãzinha. A menina não entendeu completamente, mas parecia empolgada com a ideia. Passava horas conversando com a barriga de Mariana, contando histórias incompreensíveis em sua linguagem de criança pequena. A gravidez transcorreu tranquilamente. Mariana estava mais velha agora, tinha 35 anos, mas estava saudável e bem cuidada. O Dr. Alcides a examinava regularmente. Dona Sebastiana a mimava constantemente. Lourenço a tratava como se fosse feita de vidro, preocupado com cada movimento dela. Rafael trouxe notícias de que Laura havia deixado a região, mudando-se para o sul do país com o que restara do dinheiro que conseguira guardar. Ninguém sentiu falta dela. O capítulo Drummond estava finalmente fechado. Mariana era Tavares agora, em nome e em coração. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Foi um parto mais rápido que o de Beatriz, durando apenas 6 horas. Dona Fortunata estava lá novamente, agora acompanhada de uma assistente mais jovem que estava aprendendo o ofício de parteira. É um menino,
Dona Fortunata anunciou com alegria. Um menino forte e saudável. Lourenço chorou abertamente quando segurou o filho pela primeira vez. Era um homem de 55 anos, segurando seu primeiro filho biológico, algo que nunca acreditara que teria. O bebê era perfeito, com olhos azuis como os de Lourenço e tufos de cabelo castanho como Mariana. Vamos chamá-lo de Carlos, Mariana disse, olhando para Lourenço, em homenagem ao homem que me deu Beatriz. Lourenço assentiu, compreendendo que ela não estava negando seu passado, mas honrando-o. Carlos Lourenço Tavares de Albuquerque, ele disse. Um nome forte para um menino forte. Os anos seguintes foram de prosperidade e felicidade. A Fazenda Esperança Verde floresceu sob a administração conjunta de Lourenço e Mariana. A escola cresceu, ganhando mais uma sala de aula e mais professores. Beatriz mostrava-se inteligente e curiosa, já começando a aprender as primeiras letras aos 4 anos. Carlos crescia forte e saudável, um menino alegre que adorava seguir o pai pelos campos e estábulos. Lourenço ensinava-lhe sobre a terra, sobre os animais, sobre responsabilidade. Mariana ensinava-lhe sobre gentileza, sobre justiça, sobre tratar todos com dignidade. Rafael casou-se com a filha de um comerciante da vila e construiu uma casa pequena mas confortável nas terras da fazenda. Ele e sua esposa tornaram-se parte da família estendida. Seus filhos, quando nasceram, cresceram brincando com Beatriz e Carlos. Dona Sebastiana, agora com 70 anos, finalmente aceitou treinar uma substituta mais jovem, mas continuava morando na casa grande. Dizia que só sairia dali quando o senhor a chamasse. E mesmo assim brincava ela. Pode ser que eu discuta com ele e peça para ficar mais um pouco. Numa noite, 5 anos após aquele resgate milagroso na casa abandonada, Lourenço e Mariana estavam na varanda observando Beatriz e Carlos brincarem no jardim. As crianças corriam entre as árvores, suas risadas ecoando pelo ar. O sol se punha pintando o céu de ouro e vermelho. Você se lembra daquele dia? Lourenço perguntou. Quando te encontrei naquela casa? Como não lembrar? Mariana respondeu pegando sua mão. Foi o dia em que minha vida mudou. Foi o dia em que as duas nossas vidas mudaram. Lourenço corrigiu. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Esta casa estava morta. Você trouxe vida de volta. Mariana recostou a cabeça no ombro dele. Às vezes ainda tenho pesadelos sobre aquela semana sozinha, sobre o medo que senti. Mas então acordo e você está ali. As crianças estão no quarto ao lado e percebo que valeu a pena. Tudo valeu a pena para chegar aqui. Lourenço beijou o topo de sua cabeça. Beatriz me contou ontem que quando crescer quer ser professora, igual a Dona Conceição. E Carlos disse que quer cuidar da fazenda como eu. Eles têm sonhos, têm futuro. Isso é o que importa. Mariana sorriu. E nós construímos esse futuro juntos. Do nada, do desespero, construímos uma família. E que família? Lourenço disse com orgulho evidente. Olhe para elas, Mariana. Olhe para o que criamos. Não só nossa família, mas tudo ao redor. A escola. Os trabalhadores que agora têm vida melhor. A esperança que plantamos. A fazenda finalmente fez jus ao nome. Esperança Verde. Esperança que sempre renasce. As vozes das crianças, chamando-os para jantar, interromperam um momento. Lourenço e Mariana se levantaram de mãos dadas e caminharam juntos em direção à casa iluminada. Atrás deles, o sol terminava de se pôr, encerrando mais um dia naquela fazenda que testemunhara uma história improvável. Uma história de desespero transformado em esperança, de arranjo prático transformado em amor verdadeiro, de uma mulher abandonada para morrer que se tornou baronesa e construiu um legado de dignidade e bondade. E enquanto entravam na casa cheia de vida, vozes e risos, Mariana olhou para trás uma última vez, para as terras verdes se estendendo até o horizonte, para o céu agora salpicado de estrelas, e agradeceu silenciosamente ao destino, ao acaso, ou à providência divina que fizera Lourenço cavalgar por aquele caminho naquele dia específico, que transformara o pior momento de sua vida no início de algo maravilhoso. A porta se fechou atrás deles, mas a luz continuava brilhando através das janelas, derramando-se sobre o jardim. Luz de lar, de família, de amor conquistado contra todas as probabilidades. E a fazenda Esperança Verde permaneceria ali por gerações vindouras,
testemunha silenciosa de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a bondade humana pode florescer e criar milagres.